Olá, amigos e amigas do saber. Esse lugar que a gente está aqui hoje, tá, é um lugar especial que a gente veio para cá só para fazer esse vídeo porque tem a ver com o nosso assunto, que é essa questão do nazismo, do comunismo, de uma suposta legalidade de um partido nazista. Tá vendo aquele local ali atrás ali, aquela construção? Pois é ali que Hitler ficava antes dos seus discursos. Ele saía daquele local ali e a partir dali ele fazia um dos seus discursos para milhares de pessoas que ficavam neste local aqui onde a gente está. A gente vai mostrar mais para frente no vídeo mais um pouco sobre este local, mas aqui é o chamado Reichsparteitagsgelände. Isso aqui é na cidade de Nuremberg, na Alemanha, e é a cidade que Hitler escolheu como cidade para celebrar anualmente o aniversário do Partido Nazista. Então, provavelmente você já viu esse local em documentários sobre o nazismo, né? Quando a gente vê aquelas multidões carregando aqueles estandartes nazistas, provavelmente o que você viu acontecia aqui, neste local. E depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal não sabia muito bem o que fazer com esse local aqui e decidiram preservar como museu, né? Então tem um museu interessante ali num outro prédio que fica aqui na região, porque isso aqui é uma área muito grande, na verdade. E aqui também, se eu virar a câmera, vocês vão ver que tem um monte de criança jogando futebol aqui hoje, né? Tem um lago ali cheio de patinho. Enfim, às vezes grandes festas populares acontecem aqui hoje também. Mas aquilo ali serve para mostrar, tá, que o nazismo foi algo real. E eu acho importante a gente mostrar esse tipo de coisa, porque muita gente, quando às vezes vai falar sobre nazismo, defender uma suposta legalidade de um partido nazista, as pessoas acabam esquecendo que isso foi real. Essas coisas de fato aconteceram, tá? Quando a gente não está no local, a gente não pisa, a gente não vive isso, dá a impressão que é uma coisa que está num livro de história ali, mas é uma coisa que emocionalmente não nos toca muito. E é por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, neste local. Acompanhe. Antes da gente iniciar, dois breves recados. O primeiro é que o nosso livro já está disponível para ser adquirido, né? No momento que a gente grava o vídeo, ele ainda está na fase de financiamento coletivo, né? Mas você já pode garantir o seu exemplar clicando no link que está na descrição deste vídeo. Eu vou deixar aqui no card também mais informações, tá? A gente fez um vídeo específico só falando sobre o nosso livro, então eu não vou repetir aqui, tá? Mas eu espero que você, depois desse vídeo, assista lá e contribua com esse nosso projeto aqui, o Filosofia Vermelha, adquirindo o nosso livro. E o segundo recado é sobre o nosso curso de Introdução à Filosofia. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso sem data nem de início e nem de término, ou seja, você pode fazer com total flexibilidade de tempo, e é um curso que tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Filosofia não é algo que a gente consegue aprender assim facilmente assistindo vídeos no YouTube, né? A gente tem um canal aqui no YouTube, mas a gente sabe que essa não é a melhor forma de aprender filosofia de fato, e é por isso que a gente tem um curso de Introdução à Filosofia. Então, para mais informações sobre o nosso curso, basta clicar também no link que está na descrição deste vídeo. E se você aproveitar o nosso cupom de desconto, a gente está sempre gerando cupons aí, a gente pode gerar até 3 cupons por mês, né, o que a plataforma nos permite, né? Você pode adquirir o curso por menos de R$25, tá? É um custo-benefício enorme você adquirir um curso de qualidade com mais de 14 horas de duração, fazendo um único pagamento vitalício de R$25. Então vamos voltar aqui ao tema do nosso vídeo, né? Essa questão sobre uma legalidade de um partido nazista e essa equiparação entre nazismo e comunismo. Bom, um dos principais problemas que eu vejo nessa questão de defender uma liberdade a todo custo é uma questão filosófica. A gente poderia, às vezes, dizer que um indivíduo que faz uma afirmação dessa é um indivíduo que, às vezes, tem algum problema moral mesmo, né? Dizer que é uma pessoa ruim, porque como é que você pode permitir a legalidade de um partido que tem por objetivo exterminar pessoas? Mas eu gostaria de abordar uma perspectiva mais filosófica da questão, que é um problema tratado ali no idealismo alemão, que é uma contradição, ou pelo menos uma tensão entre forma e conteúdo. O que é isso mais especificamente? É uma questão que você vai defender um determinado princípio, custe o que custar, sem se interessar com o conteúdo dele. Um exemplo muito claro dessa tensão entre forma e conteúdo é quando o Kant vai falar, por exemplo, sobre a questão da mentira. O Kant ele costumava dizer que a mentira ela é errada em qualquer circunstância.
em qualquer situação é errado mentir. Então tem até um exemplo famoso que é o exemplo do mentiroso, né? Que é o seguinte, aparece um indivíduo correndo, né, fugindo de assassinos, bate na porta de um outro e fala assim: olha, deixa eu entrar aqui porque tem um pessoal aí correndo atrás de mim, eles estão querendo me matar. Então, se ele aparecer aqui atrás de mim, fala que eu não estou aqui. Nesse caso, a mentira serviria para salvar uma vida. E o que o Kant fala em relação a isso? O Kant fala: não, mesmo assim, você deve falar a verdade. Se o assassino bater na sua porta e falar: o fulano está aqui, segundo o Kant, você tem que falar: sim, ele está aqui. E aí, acaba perdendo a vida. O Kant fala o seguinte: olha, a questão é que você fez o que é certo, e as consequências de fazer o que é certo, elas já não são mais suas. Você não deve olhar para as consequências, mas para a ação correta em si. Mas a gente percebe que isso é problemático, porque a gente tenderia a dizer o seguinte: olha, é claro que eu vou mentir aqui para poder salvar uma vida. É mais importante salvar uma vida do que a gente aderir dessa forma estrita a uma determinada regra abstrata. Esse é um exemplo dessa tensão entre forma e conteúdo. E é o que acontece quando certos indivíduos eles vão querer defender uma liberdade a todo custo. Bom, se eu defendo a liberdade, eu defendo a liberdade até mesmo para nazistas, né? E estão vendo como é que a questão é problemática quando você quer aderir de maneira radical a um princípio abstrato sem se importar com o conteúdo? Essa é uma questão que foi muito debatida na filosofia ali do século XIX. O Hegel é um dos filósofos que tratou dessa questão, porque a gente percebe que isso traz problemas para a vida, né? O princípio em si ele funciona muito bem. Quando a gente lê as próprias obras do Kant, o Kant inclusive respondendo a essas questões, a gente percebe que o Kant, na verdade, faz muito sentido o que ele fala a partir do ponto de vista dele. Mas quando a gente traz isso para a vida, né, igual esse exemplo do mentiroso, ou então permitir liberdade até mesmo para um partido nazista, a gente percebe que existe um problema aí com esse princípio, existe um problema metodológico nessa questão. Então, de fundo, eu já diria, a gente não pode jamais aderir de maneira irrestrita, de maneira arbitrária a um princípio abstrato, porque isso traz problemas para a vida, e foi o que aconteceu quando um determinado indivíduo, né, alguns dias atrás, ele apareceu aí defendendo num podcast que um partido nazista deveria ser legalizado, ou seja, as pessoas deveriam ter o direito de serem idiotas, né? E a gente percebe que não, né? Porque um partido desse é um partido real, é um partido que construiu isso aqui que está lá atrás. Tá? É um partido real, é um partido que matou pessoas de verdade, então não é só uma questão de ideias, e é por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui, é justamente para mostrar que esse tipo de partido é um partido real e que fez coisas horrorosas, que fez coisas abomináveis. Uma outra questão que ressurgiu nesses últimos dias, por causa dessa bobagem que esse cara falou sobre a legalidade do partido nazista, foi essa equiparação, essa equivalência entre comunismo e nazismo. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal explicando tintim por tintim, de forma bem pormenorizada, fazendo uma análise lógico-filosófica, mostrando por que esse tipo de argumento não funciona, mostrando qual que é o problema desse tipo de argumentação. A gente não vai repetir aqui nesse vídeo tudo que a gente falou lá, mas a gente só quer relembrar algumas coisas. A questão é que quando os indivíduos eles tentam dizer que os extremos são iguais, eles estão incorrendo num tipo de falácia ou estão tentando estabelecer um princípio que eles não aplicam em nenhuma outra área da vida. Em nosso vídeo sobre a equivalência dos extremos, a gente fala sobre isso, né? A gente dá alguns exemplos lá mostrando que ninguém em nenhuma outra área da vida faz esse tipo de afirmação e é indiferente à questão de extremos contrários. Por exemplo, uma coisa extremamente quente ou extremamente fria, uma coisa extremamente bonita ou extremamente feia. Ninguém aplica isso a nenhuma outra área da vida. E a gente até lembrou aquilo que Freud fala em relação à religião, né? Que às vezes nas religiões os indivíduos se permitem as piores contradições que eles não aceitariam em nenhuma outra área da vida. E parece que às vezes no campo político, na discussão política, a coisa também é assim. Os indivíduos eles se permitem algumas contradições que eles não aceitariam em nenhuma outra área da vida. E nesse aspecto a política ela parece se aproximar da religião, e por isso o senso popular afirma, né, que política e religião não se discutem, o que é obviamente uma grande falsidade, porque nós na filosofia discutimos política, religião e seja mais o que for, não há nada que a filosofia não discuta. Bom, mas fora essa questão aí que os extremos são iguais, a questão também de como os indivíduos tentam fazer essa equivalência
entre nazismo e comunismo. Nós mostramos em nosso vídeo que isso é uma indução por analogia. E a gente mostrou quais que são os problemas que a lógica nos ensina sobre as induções por analogia. Por exemplo, a questão dos contra-exemplos, a questão das omissões, né, omissões de propriedades que são relevantes. E no vídeo lá, eu vou deixar a referência aqui, porque é melhor você assistir o vídeo todo lá com calma, porque a gente só quer fazer a referência aqui e mostrar o seguinte: não existe isso de que os extremos são iguais, e o argumento que tenta equiparar nazismo a comunismo é um tipo de argumento que é falho pela forma, ele apresenta debilidades, né, em sua forma, ele tem como se fosse alguns pontos fracos pela própria forma, e o conteúdo também é bem sofrível, né? Quando a gente vê o que os indivíduos tentam apresentar como semelhanças, como propriedades comuns a tanto nazismo quanto comunismo, para dizer que ambos são iguais, a gente vê que isso é um show de horrores, é um show de irracionalismo. Este local que nós estamos agora era um dos locais onde eram feitas as preparações, onde se levantavam os estandartes, né, para toda aquela encenação nazista, né? Então a gente pode perceber que lá para o fundo a gente percebe que tem um monte dessas construções parecidas indo para lá, tem uma rua enorme indo para cá também. Até ali mais para frente tem hoje o estádio do time daqui da cidade, que é o Nürnberg FC, né, o Nuremberg Futebol Clube. É um time que está geralmente na segunda divisão, a maior parte das Bundesliga, mas enfim, é um local muito grande, como a gente tinha mencionado aqui, e é o local onde os nazistas faziam as suas encenações. E a questão é que esse lugar, ele ainda está de pé hoje, justamente para nos lembrar também como que o nazismo surgiu. Porque o nazismo ele não foi obra de um indivíduo da noite para o dia, né? Geralmente tem muita gente que pensa o seguinte: olha, o nazismo foi uma loucura, foi uma aventura de Hitler e de algumas pessoas que resolveram apoiá-lo. E a questão não é bem essa, né? O nazismo ele foi um fenômeno de massas, um fenômeno de grandes massas, um fenômeno que mobilizou milhões e milhões de pessoas. E a questão é, o que a gente pode fazer para evitar que um fenômeno como esse se repita? Porque a questão é que o nazismo não é algo que simplesmente ficou lá atrás, uma curiosidade histórica. O nazismo não é isso. O nazismo é uma coisa atual. De um ponto de vista histórico, ele é muito recente, é como se fosse uma coisa que aconteceu há poucas horas atrás, né? Porque se a gente considera, por exemplo, um período de 80, 90 anos como muita coisa para um indivíduo, de uma perspectiva histórica, isso não é nada. Então, o nazismo, de um ponto de vista histórico, aconteceu há poucas horas atrás. E todas as condições que possibilitaram o surgimento do nazismo ainda estão presentes no mundo hoje. Estão presentes hoje na cultura alemã, estão presentes no Brasil, estão presentes em diversos países, talvez na totalidade dos países do Ocidente, com algumas poucas exceções. Então, a questão é, o que a gente pode fazer para evitar que isso se repita? Bom, uma das coisas a gente pode dizer que com certeza não é. A gente não pode permitir que eles propaguem discurso de ódio e que isso se alastre pela sociedade. A questão é, eu tenho a liberdade como um princípio absoluto. Nós falamos no início do vídeo sobre o problema dessa posição, né, de pregar liberdade a todo custo. E a questão é, a gente tem liberdade para fazer discurso de ódio, a gente tem liberdade para incitar outras pessoas a ações que atentem contra a vida de outras, a um discurso de ódio contra minorias, ou até mesmo contra maiorias, não interessa, mas discurso de ódio contra alguém, isso jamais a gente pode permitir. Então, uma das coisas a não se fazer para evitar que o nazismo, o fascismo ressurja, é justamente não permitir que esse tipo de ideia se espalhe. É um tipo de censura? Pode ser chamado de tipo de censura. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com isso. A questão é, que tipo de censura é essa? O que está sendo censurado? Porque essa que é a questão quando a gente dá, às vezes, uma avaliação absoluta, né, a determinados conceitos como democracia. A gente tem que conceitualizar as coisas. Que tipo de democracia que é? Quando a gente fala de ditadura, que tipo de ditadura que é? Porque se a gente não entra no conceito, se a gente não entra no conteúdo da coisa, a gente está falando só na forma da questão. E aí a gente tem aquele problema de forma e conteúdo que a gente mencionou no início do vídeo. Quando a gente pega o princípio da coisa, o princípio da ação, um princípio de que a gente não deve jamais mentir, ok, é um princípio legal. Agora, e em qual situação? A gente não pode tentar forçar qualquer conteúdo dentro dessa forma. Assim como a gente não pode falar toda democracia é boa. Será que é mesmo que toda democracia é boa? Não, porque a democracia burguesa não é uma democracia boa para os mais pobres.
E é por isso que a gente tem essa grande contradição de que a gente acha que os mais pobres estão decidindo a sua própria vida política e quando a gente vai perceber, o povo continua na miséria. Então quer dizer que o povo está governando a sociedade para a sua própria miséria? É óbvio que não. É óbvio que esse tipo de democracia que a gente tem na maioria dos países do Ocidente não é uma democracia de fato real, uma democracia do povo, onde o povo exerce poder. Senão a gente estaria dizendo que o povo governa para a sua própria ruína, o que é absurdo. Que indivíduo que ia governar sua própria vida para viver na miséria? É óbvio que eles não mandam em suas próprias vidas. Então aí que está a questão. Quando a gente fala de democracia, de ditadura ou de liberdade, a gente tem que especificar o conteúdo dessas coisas. Hitler queria construir um império maior que o Império Romano. Então ele se inspirou muito nos romanos para fazer tudo que ele fez aqui. E a gente pode perceber isso através dessa construção aqui. A gente ainda está no Reichsparteitagsgelände, esse grande complexo aqui onde os nazistas faziam as suas manifestações, as suas encenações no aniversário do partido. E a gente percebe claramente que isso aqui foi inspirado no Coliseu de Roma. Essa era a ideia de Hitler, criar um grande império, assim como o de Roma, e dominar o resto do mundo. É por isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo hoje, justamente para mostrar que essas coisas são reais, essas coisas estão de pé aqui ainda. Porque quando o indivíduo fala uma bobagem dessa, como o tal do Monark, falou que a gente deveria legalizar o partido nazista, porque os indivíduos têm que ter a liberdade de serem idiotas, ele está lidando com o nazismo como se fosse uma questão abstrata, assim como é o princípio de liberdade dele. Ou seja, tem um princípio de liberdade abstrato, tem o nazismo como uma coisa abstrata, e aí na cabeça dele não tem nenhum problema. Agora a questão é, isso não é nada abstrato. Isso aqui que está aqui é um prédio que está de pé, isso aqui expressa que eles investiram muita grana nisso aqui, muito trabalho forçado para construir essa coisa e deixar de pé aqui. Tá? Isso aqui teve muitos trabalhadores que não receberam nem um centavo, muitos prisioneiros que trabalharam na construção disso. Então o nazismo não é uma ideia abstrata que a gente pode deixar as pessoas livremente discutindo por aí. O nazismo não é abstrato e liberdade também não é coisa abstrata, assim como a gente discutiu agora há pouco neste vídeo. Democracia não é uma coisa abstrata, ditadura não é uma coisa abstrata e nesse sentido, até esclarecer aqui, é por isso que o Lenin usa a palavra a ditadura do proletariado. Ou então tem até um termo que parece contraditório, mas tem a expressão a ditadura democrática do proletariado. Então quando a gente lê os textos de Lenin, que a gente não quer abordar aqui nesse vídeo, tá? Mas está só mencionando que existe a discussão, é justamente por causa disso. Porque quando a gente vai ver o conteúdo de uma ditadura democrática do proletariado, é uma democracia muito maior do que a burguesia chama de democracia, que é a democracia para ela. Porque ela governa e ela gere o mundo de tal forma que ela continue tendo a melhor existência possível. Tá? Então a gente não pode lidar com esses conceitos como se fossem coisas abstratas, a gente tem que superar essa antinomia da razão, que é a antinomia de forma e conteúdo. Isso aqui é um termo filosófico técnico específico sobre essa discussão. A gente iniciou o vídeo falando sobre isso, a questão da forma e conteúdo, uma tensão que existe, e a gente pode usar o termo técnico, então, utilizado por Kant, que foi também criticado pelo Georg Lukács, que é a antinomia de forma e conteúdo. É justamente essa antinomia que faz com que os indivíduos tratem essas coisas reais como se fossem coisas meramente abstratas e na cabeça deles não tem contradição nenhuma. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje, foi isso que a gente queria falar, dar mais uma vez esse recado. Eu recomendo que você assista os nossos outros vídeos sobre esse tema, porque lá a gente tratou especificamente desses assuntos, o assunto está lá mais bem esclarecido, está mais bem explicado, tá? Aqui a gente só mencionou e eu acho que as pessoas que mais vão compreender esse vídeo aqui hoje são as que assistiram os primeiros vídeos, tá? Então eu recomendo, assista os vídeos que estão recomendados aqui nos cards do canal. E não se esqueça, adquira o seu exemplar de nosso primeiro livro, Duvidar de Tudo, faça também a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. Um grande abraço e até a próxima.